Boa noite. Olá, boa noite. Luiz Fux autoriza inquérito para investigar ministro da Agricultura. Blairo Maggi é acusado de ser o líder de uma organização criminosa no Mato Grosso. O Supremo tira o sigilo de delação do ex-governador Silval Barbosa. Além de Maggi, também é citado o atual governador Pedro Taques, do PSDB. Polícia Federal deflagra nova etapa da Operação Ponto Final, que investiga a corrupção no sistema de transporte público do Rio. E o juiz Marcelo Bretas manda prender outra vez acusado, que foi libertado por Gilmar Mendes. Rogério Nofre está foragido. Rodrigo Janot denuncia toda a cúpula do PMDB por suspeita de desvios na Transpetro. Entre os denunciados, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp e Garibaldi Alves e o ex-presidente José Sarney. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Supremo autoriza inquérito para investigar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do Partido Progressista, com base na delação do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República. Segundo Rodrigo Janot, Blairo Maggi exercia a função de liderança mais proeminente na organização criminosa revelada no estado de Mato Grosso. Silval Barbosa e outras 4 pessoas, 3 parentes e um auxiliar, fecharam acordo de colaboração. Em linhas gerais, o texto descreve Blairo Maggi como integrante de uma organização criminosa e de um sistema ilegal de arrecadação de campanha. O suposto esquema incluiria pagamentos indevidos de empresas para abastecimento do sistema. A delação também cita supostas ameaças dos agentes públicos do grupo de Blairo a fim de paralisar obras já iniciadas para desviar recursos. Silval conta que também participaram dos esquemas senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e até conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. No caso dos deputados estaduais, existiria até uma espécie de mensalinho para os políticos atuarem a favor do governo. Silval Barbosa já é réu em 6 ações penais. Em troca desta delação, ele se comprometeu a cumprir 20 anos de reclusão, os primeiros anos em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica. Além disso, se comprometeu a pagar uma indenização de mais de 70 milhões de reais. Apesar de ser o vice na gestão de Blairo, Silval conta que não era o nome preferido do então governador. No entanto, quando ele assumiu o comando do estado, Blairo exigiu que ele pagasse dívidas contraídas junto a bancos relacionadas à captação ilegal de recursos de campanha. Segundo Silval, foi criada até uma espécie de conta corrente paralela do governo Blairo, só para esta finalidade. Silval também contou na delação que, quando estava preso, recebeu a visita do senador Cidinho Santos, do PR. Cidinho teria sondado Silval para que ele não fizesse acordo de delação. O senador teria dito que, em troca, Silval receberia ajuda de Blairo Maggi, do atual governador do estado, Pedro Taques, do PSDB, e ainda do senador Wellington Fagundes, do PR. O trio já estaria, inclusive, atuando no Tribunal Regional Federal para tentar anular a Operação Ararat, que apura o esquema no estado. O ministro Blairo Maggi disse que nunca agiu ou autorizou agirem de forma ilícita dentro do governo para obstruir a justiça. O governador do Mato Grosso, Pedro Taques, do PSDB, afirmou que não tem conhecimento do teor da delação de Silval e que os dois são adversários políticos e que aguarda ter acesso às informações para se manifestar. Por meio da assessoria, o senador Wellington Fagundes nega que tenha participado de qualquer esquema ilícito. Em nota, Cidinho Santos, que assumiu a vaga do Senado com a saída de Blairo Maggi para comandar o Ministério da Agricultura, confirmou ter visitado Silval na prisão, mas por motivo de saúde. O Ministério Público Federal informou ao juiz Sérgio Moro que a Odebrecht entregou uma cópia com dados do MyWebDay, o sistema de informática usado pela empreiteira para registrar o pagamento de propina. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato, a cópia foi extraída por autoridades suíças. A entrega do documento é uma das cláusulas do acordo de leniência firmado pela construtora. O conteúdo do sistema não foi disponibilizado. A defesa do ex-presidente Lula havia pedido ao juiz Sérgio Moro o acesso integral e uma cópia do MyWebDay. E o juiz Sérgio Moro divulgou nota em que afirma que os prazos do processo contra o ex-presidente Lula foram seguidos estritamente.
Reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje mostra que o recurso de Lula bateu recorde de rapidez quando comparado aos demais processos da Lava Jato. Polícia Federal deflagra a nova etapa da Operação Ponto Final no Rio, desdobramento da Lava Jato que investiga a corrupção no sistema de transporte público. 2 pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Federal, os 2 funcionários da Riocard foram flagrados no momento em que tentavam esconder dos investigadores um dos computadores da empresa, que opera os bilhetes eletrônicos dos ônibus do Rio. A Operação Ponto Final mira o esquema de pagamento de propina no transporte público durante o mandato do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. Ele é réu em 14 ações penais e já foi condenado a mais de 14 anos de prisão por corrupção pelo juiz Sérgio Moro. De acordo com o Ministério Público Federal, a caixinha da FETranspor, a Federação de Ônibus do Estado do Rio, movimentou cerca de 200 milhões de reais. Desses, Cabral teria recebido 120 milhões. A propina era paga com recursos de um Caixa 2 formado pela FETranspor a partir da arrecadação junto a 26 empresas de ônibus. O juiz responsável pela Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, mandou prender de novo esta tarde o ex-presidente do Departamento de Transportes, Rogério Onofre, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar na terça-feira passada. O argumento agora é que Onofre estaria ameaçando outros envolvidos na operação. Esse é o mais novo episódio da queda de braço entre o juiz e o ministro. Em uma semana, Gilmar Mendes soltou 9 investigados da Operação Ponto Final. Um deles é o empresário Jacó Barata, dono de uma das maiores frotas de ônibus do Rio. O Ministério Público Federal quer que Gilmar Mendes se declare impedido de julgar o processo, já que teria ligação estreita com a família do investigado. Gilmar foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata e tem como cunhado um dos sócios do empresário. Porém, Mendes já disse que não pretende se afastar do caso. Em carta, a Associação Nacional dos Procuradores pede ao Supremo Tribunal Federal para conter Gilmar Mendes. No documento, afirma que o ministro se destaca e destoa por completo do comportamento dos demais integrantes da corte e critica a desenvoltura com que, segundo a associação, Gilmar Mendes se envolve no debate de assuntos fora dos autos. E Rogério Onofre, que teve a prisão novamente decretada pelo juiz Marcelo Bretas, ainda não foi encontrado e já é considerado foragido. O juiz federal Marcelo Bretas também autorizou o leilão da mansão de Sérgio Cabral em Mangaratiba, no sul do Rio, além de carros e lanchas de luxo pertencentes à família do ex-governador fluminense. Os itens estão avaliados em 12 milhões e meio de reais e o dinheiro deve ser usado para ressarcir os cofres públicos em virtude dos desvios cometidos por Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo. A data do leilão ainda não foi agendada pela 7ª Vara Criminal do Rio. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou toda a cúpula do PMDB por suspeita de desvios na Transpetro, que é o braço logístico da Petrobras. Ao todo, 9 pessoas são acusadas de participação no esquema de corrupção. Entre elas, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Waldir Raupp e Garibaldi Alves, além do ex-presidente da República, José Sarney. A denúncia da Procuradoria-Geral da República tem como base a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que relatou ao Ministério Público Federal como funcionava o esquema de doações oficiais de campanha para o grupo, que mascarava a propina paga por empresas contratadas pela Transpetro. Entre os principais acusados de receber dinheiro do esquema estão os atuais senadores do PMDB, Renan Calheiros e Romero Jucá, além do ex-presidente José Sarney, que era senador pelo Amapá na época do esquema. Outros nomes do partido incluídos na denúncia de Rodrigo Janot são os senadores Garibaldi Alves Filho e Waldir Raupp, também apontados nas investigações como favorecidos pela propina.
Todos eles foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e formam a cúpula do PMDB, o partido de Michel Temer. O presidente da República também foi citado por Janot na denúncia. Segundo documentos, Sérgio Machado conseguiu comprovar que, a pedido de Temer, foram repassados R$1 milhão para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. O dinheiro era oriundo de propina paga por uma empresa ligada à Odebrecht, de acordo com Rodrigo Janot. Apesar disso, Temer não será investigado, porque a Constituição proíbe que, durante o mandato, o presidente seja responsabilizado por atos estranhos ao exercício das atuais funções. Na época, Temer ocupava o cargo de vice-presidente. A PGR ainda inclui na denúncia o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, delator do esquema, e Fernando Reis, ex-diretor da Odebrecht Ambiental. Eles são acusados de operar propina para os parlamentares, junto com Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonese Maramaldo, sócios da NM Engenharia. Ao todo, 9 pessoas foram apontadas como réus no esquema da Transpetro, que teria movimentado ao menos R$32 milhões entre os anos de 2008 e 2012. Cabe agora ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, definir se há indícios reais de crime contra os denunciados e levar a discussão para os ministros da segunda turma, que decidirão se abrem processo contra os 9 acusados no Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, o dinheiro desviado da Transpetro alimentava o caixa dos diretórios estaduais e municipais do PMDB por meio da propina disfarçada de doação oficial. Em retribuição, a cúpula do PMDB, favorecida pela propina, mantinha Sérgio Machado na presidência da estatal para que ele direcionasse obras e licitações da empresa em favor dos participantes do grupo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a declaração do presidente Temer sobre os encontros noturnos e fora da agenda no Palácio do Jaburu. Eu converso com quem eu quiser, na hora que eu achar mais oportuna e onde eu quiser. Esse não é o tom que se espera de um presidente da República. Temer é um funcionário público. Afora o salário, desfruta de todas as comodidades que o contribuinte pode pagar. Cama, comida, roupa lavada, segurança, carro com motorista e avião no hangar. A lei obriga que seus encontros sejam registrados na agenda e os bons costumes recomendam evitar conversas vadias como a que manteve com o delator Joesley Batista. Se quiser fazer da vida pública uma continuação da privada com trocadilho, Temer dispõe de uma ótima saída. Pode renunciar. Faria muita gente feliz e poderia conversar com quem quisesse, na hora que julgasse mais adequada, no lugar que bem entendesse. Boa noite. Jaqueline Coutinho, do PTB, assumiu a Prefeitura de Sorocaba e é a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Ela é vice de José Crespo, do DEM, que ontem foi cassado por quebra de decoro parlamentar e irregularidade na contratação de uma assessora. Ele disse que vai recorrer da decisão. A sessão durou mais de 10 horas e, por 14 votos a favor e 6 contra, vereadores decidiram pela cassação de José Crespo. É a primeira vez que um prefeito da cidade é afastado de suas funções. A crise em Sorocaba se arrastava há 2 meses, quando o prefeito teria agredido a vice, Jaqueline Barcelos Coutinho, do PTB, e o secretário de Gabinete Central, Hudson Moreno Zuliani, dentro da prefeitura. Durante a reunião, a vice disse ao prefeito que uma assessora dele não teria diploma para exercer a função e acabou sendo expulsa do gabinete. A Polícia Civil investigou e descobriu que o diploma não tinha validade. A assessora pediu exoneração, mas foi indiciada por uso de documento falso. Além de quebra de decoro parlamentar pela briga com a vice, Crespo foi denunciado pelo crime de prevaricação por não ter feito nada quando avisado sobre a falta de diploma da assessora. Crespo afirmou que repudia a decisão da Câmara e informa que vai recorrer à Justiça. E agora vamos falar de 2 tragédias. No Pará, os corpos de 2 crianças foram encontrados no porão do barco que afundou na noite de terça-feira no Rio Xingu. O dono da embarcação será indiciado. Ele declarou o embarque de 2 passageiros
e não de 52 que efetivamente embarcaram. O barco fazia um trajeto 2 vezes mais longo do que o autorizado pela Marinha. E agora à noite foi encontrado o 29º sobrevivente e as buscas foram encerradas. 23 pessoas morreram. E na Bahia foram retomadas as buscas por desaparecidos no acidente com a lancha que virou ontem na travessia Mar Grande e Salvador. 120 pessoas estavam a bordo, pelo menos 18 morreram. As buscas foram retomadas na manhã de hoje. Pelo menos 89 pessoas foram resgatadas com vida, mas como não existe uma lista de passageiros, as autoridades têm dificuldade em determinar o número de desaparecidos. Hoje, a navegação das lanchas foi suspensa. Segundo os sobreviventes, no momento do acidente estava chovendo e uma onda fez a embarcação virar, cerca de 10 minutos depois de ter deixado a ilha de Taparica com destino à capital baiana. O inquérito da Marinha com as causas da tragédia deve ser concluído em 90 dias. A Procuradoria-Geral de Justiça vai entrar com uma ação contra a resolução do Tribunal de Justiça Militar que permite que policiais militares colham provas de crimes como armas, cápsulas e documentos para posterior solicitação de perícia. A medida, segundo o Ministério Público de São Paulo, contraria a Constituição Federal, que submete à Justiça Civil os crimes dolosos, mesmo que praticados por militares. A ação argumenta ainda que a resolução invade a competência da União para legislar em processo penal e contraria a competência constitucional da Polícia Civil. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Michel Temer diz que privatizações têm como objetivo criar empregos e gerar renda e nega que a medida é para cobrir o rombo das contas públicas. Na gravação, Temer faz um balanço de todas as ações que o governo tomou esta semana. Entre elas, o pacote de 57 privatizações anunciado na quarta. O presidente destacou que elas são necessárias e vão ajudar a modernizar o país e eliminar a crise. Com essa medida, convenhamos, corajosa, o nosso grande objetivo não é cobrir o déficit fiscal. E o Estado vai receber bilhões de reais para investir naquilo que realmente importa: saúde, segurança, infraestrutura e educação. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Michel Temer diz que o dinheiro que vier das vendas de propriedades do Estado não vai servir para cobrir a falta de dinheiro do governo, os déficits. O dinheiro que vier, se vier, e quando vier, aliás, seria investido, abre aspas, naquilo que realmente importa, fecha aspas. Isto é, em saúde, segurança, educação, infraestrutura. Bom, não é verdade. Tão cedo não será verdade. Não é verdade simplesmente porque o governo, antes de gastar mais, precisa cobrir justamente os déficits, a diferença entre o que o governo gasta além do que arrecada. Segundo as próprias estimativas oficiais dos economistas de Michel Temer, o governo vai ter déficit pelo menos até 2021, por aí, 2021. O dinheiro que entrar vai ser para cobrir esse buraco, para evitar que a dívida pública suba ainda mais e fique quase impagável, para evitar que a gente chegue a uma situação parecida com a do Rio de Janeiro. O problema mais sério mesmo em discussão sobre as intenções do governo em privatizar nem é esse. O problema é fazer privatizações enormes de uma hora para outra, rapidinho, apenas para fazer caixa e tapar esses rombos. Privatização mal feita. Vender a Eletrobras não é simples. Tem um monte de problemas de organização da produção e do mercado de energia que precisam ser arrumados antes. A Eletrobras, lembre-se, produz 1/3 da eletricidade do país. Privatizar pode dar em boa coisa, mas, se for mal feita, pode contribuir para dar em problemas grandes, como ocorreu no apagão de 2001, logo depois das mudanças no setor elétrico dos anos FHC. Boa noite. Na Coreia do Sul, herdeiro da multinacional de eletrônicos Samsung, Lee Jae-yong, foi condenado a 5 anos de prisão. Ele pagou propina à ex-presidente Park Geun-hye em troca de benefícios à empresa. Lee Jae-yong era vice-presidente da Samsung Electronics, a maior fabricante de smartphones do mundo. O empresário foi acusado de subornar Choi Son-il, amiga íntima da ex-presidente Park, em troca da aprovação da fusão de 2 filiais da Samsung. As atividades da Samsung representam cerca de 20% do PIB sul-coreano. O esquema levou Park Geun-hye para a prisão em março e provocou o impeachment dela. Lee está preso desde fevereiro e nega as acusações.
O pai do herdeiro, Lee Kun-hee, também foi 2 vezes declarado culpado de suborno e evasão fiscal, mas nos 2 casos teve o perdão presidencial. Na Tailândia, a justiça decreta a prisão da ex-primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Ela não se apresentou na Suprema Corte e não há informações sobre o paradeiro dela. Yingluck Shinawatra receberia a sentença no processo em que é julgada por negligência na concessão de 8 bilhões de dólares em subsídios agrícolas. A medida foi adotada enquanto ela esteve à frente do governo da Tailândia, entre 2011 e 2014. A defesa alegou que ela ficou doente e não pôde comparecer, mas há informações de que ela teria saído do país. Yingluck foi forçada a deixar o poder em 2014, num golpe militar. Na Índia, protestos contra a condenação de um guru deixam pelo menos 29 mortos e mais de 250 pessoas feridas. As manifestações ficaram mais violentas depois que o guru Gurmeet Ramhain Singh foi considerado culpado de estuprar, em 2002, 2 seguidoras da seita liderada por ele. O guru nega as acusações. Os defensores do líder espiritual atacaram estações de trem, postos de combustível e veículos de emissoras de televisão em cidades pelos estados do norte da Índia. 15 mil homens das forças de segurança estão tentando controlar a situação. Em 2015, o guru foi acusado de ter incentivado 400 discípulos a se castrarem para ficarem mais próximos dos deuses. E a Coreia do Norte dispara novos mísseis em direção ao Mar do Japão. A suspeita é que o governo de Kim Jong-un tenha feito um novo teste balístico, apesar das sanções internacionais e das ameaças de retaliação por parte dos Estados Unidos. O Comando Americano no Pacífico disse que detectou o lançamento de 3 mísseis de curto alcance em um período de 30 minutos. O primeiro e o terceiro falharam e o segundo parece ter explodido quase que imediatamente. Os Estados Unidos enfrentam o furacão Harvey, que se intensificou e foi elevado à categoria 4 numa escala de 5 pelo Centro Nacional de Furacões do país. Segundo as autoridades norte-americanas, o furacão pode ser o mais poderoso a atingir o país em mais de uma década. Os moradores foram alertados a buscar abrigo para ventanias e enchentes que podem ser letais. Mais cedo, os meteorologistas informaram que a previsão era de que ele atingisse o solo do estado do Texas entre 10 e 11 horas da noite pela hora de Brasília, despejando mais de 90 centímetros de chuva em algumas áreas ao longo da costa central do Texas. Depois, possivelmente, deve voltar para o Golfo do México antes de atingir Houston. A estimativa é de que o Harvey tenha ventos entre 209 e 251 km por hora, que podem arrancar árvores, destruir telhados de casas e interromper serviços públicos por vários dias. A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos pediu que os moradores das áreas de risco levem a sério as ordens de evacuação ou de permanecerem fechados em suas casas, estocando alimentos e água potável para pelo menos 48 horas. Quem estiver na capital de São Paulo neste final de semana vai conseguir aproveitar os dias, pois eles serão mais quentes e não há nenhuma expectativa de chuva. E Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão do tempo. Uma forte massa de ar seco mantém o tempo firme com umidade do ar abaixo dos 40% aqui na capital. E até a semana que vem teremos dias de sol com poucas nuvens no céu. As temperaturas ficam agradáveis à tarde, mas ainda precisa de cobertor à noite. Tanto sábado quanto no domingo, máxima de 26 graus. E na segunda-feira, máxima de 25 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. Até segunda, Juliana. Até segunda. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Fique agora com o programa Festa Sertaneja. Os melhores profissionais do ramo respondem suas dúvidas no programa Seguro. Todo domingo, 20h30 da noite. Assista agora. Festa Sertaneja.